Estamos de volta com o Metrópole Debate. Há poucos instantes você acompanhou a resposta do professor Paulo Bacelar para o nosso telespectador Paulo Gonçalves da Silva. A esposa do Paulo, professor, também tem uma dúvida. Ela pergunta se pode se aposentar por idade, pois contribuiu por pouco tempo com o INSS. Ela consegue a aposentadoria mesmo ele, o esposo Paulo, sendo aposentado? Olha, a aposentadoria é um direito do segurado. Se o marido é aposentado ou não, não importa. Se ela tivesse 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, ela teria direito à aposentadoria. O que ela pode não ter direito é o amparo social ao idoso quando ela tiver 65 anos, que às vezes as pessoas confundem com aposentadoria, que não é um amparo social. E aí ele sendo aposentado, a renda dele irá compor a sua renda familiar, irá ser maior do que 1/4 do salário mínimo e teria um impedimento para que a senhora recebesse o amparo social ao idoso. Professor Paulo Bacelar, vamos correr com as perguntas e as respostas, porque durante a semana foram quase 70 perguntas direcionadas ao Metrópole Debate. Um recorde de perguntas dos nossos telespectadores e mostrando também, professor Paulo Bacelar, a credibilidade da TV Metrópole junto aos telespectadores da Grande Fortaleza. Pergunta do Carlos Alberto Ferreira dos Santos, do bairro Quintino Cunha. Como sei quantos anos de contribuição ao INSS eu já tenho? Olha, você tem duas formas de saber. Ou você pode entrar no site da Previdência Social, www.inss.gov.br, e lá vai ter um link para fazer a simulação do tempo de contribuição e da sua renda mensal inicial se você fosse aposentar hoje. Basta que você coloque os tempos da carteira que você tem e de carnê também. Caso você não tenha esse acesso à internet, você pode fazer isso na própria agência do INSS. Agora, com a condição que seu cadastro esteja correto, porque não dá para fazer uma simulação com alguma data de saída de uma empresa, por exemplo, faltando, porque às vezes as empresas não informam essas datas. Então você tem que comprovar primeiro com a carteira e agendar o acerto de dados cadastrais e de vínculos e remunerações. Agendando esse acerto e fazendo o acerto, aí na agência você poderá fazer essa contagem sem problema nenhum. Soares Silva, Bom Jardim, Fortaleza. Quem tem 45 anos de idade e contribuiu durante 18 anos consegue se aposentar? Não, a mulher teria aí que ter 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade para ter direito à aposentadoria com esse tempo aí de 18 anos. José Ayrton de Souza, Antônio Bezerra, com 21 anos de contribuição ao INSS e tendo 65 anos de idade, é possível uma aposentadoria? O mesmo valor da aposentadoria será o mesmo do salário que recebe trabalhando? Olha, nesse caso teria direito à aposentadoria se fosse um homem ou mulher, porque já teria 65 anos e mais de 15 anos de contribuição. E nesse caso aí, 21 anos, Luziano, é bom, porque por mais que eu precise só de 15, quanto mais tempo de contribuição eu tiver, maior vai ser a minha aposentadoria. Então, nesse caso aí, estaria 91% de uma média. Qual é a média? É de todo o período contributivo, desde julho de 94, foi quando teve a mudança para o real. Então, a sua aposentadoria não será o seu salário que a senhora estava recebendo por último. Irá fazer essa média desde julho de 94. E com esse tempo de 21 anos, a aposentadoria seria 91% dessa média. No caso, professor Paulo Bacelar, de quem ganha o salário mínimo, a aposentadoria será também do salário mínimo ou terá essa proporcionalidade? Irá fazer a média e se der menos que o salário mínimo ou salário mínimo, ela será fechado no salário mínimo, porque nenhuma aposentadoria pode ser menos que o salário mínimo. Raimundo Nonato de Araújo, bairro Bom Jardim. O Raimundo trabalhava em uma empresa e faltavam 11 anos para ele se aposentar. A empresa mudou de nome e ele saiu da empresa. Qual o conselho para o Raimundo garantir que trabalhou nessa empresa e um dia conseguir se aposentar? Olha, ele faltou... Não, ele pergunta qual a garantia. A garantia é a assinatura da carteira, né? Basta que a carteira esteja assinada, que ela não esteja rasurada, que ela não esteja com as folhas alteradas, que às vezes a pessoa, Luziano, molha a carteira e tira aquele clipe da carteira depois que coloca de novo, as páginas ficam na frente da outra. Isso gera uma dúvida, gera um problema para que a pessoa, porque a carteira era uma prova plena de que ele teve aquele vínculo. Ela é considerada isso, apesar de ter uma veracidade relativa, porque se tiver qualquer rasura, qualquer
dano à carteira, o servidor ele poderá fazer uma pesquisa na empresa para saber se aquele vínculo é verdadeiro. E nesse caso também, professor Paulo Bacelar, o senhor Raimundo pode consultar uma agência do INSS no sistema para saber se tem todo esse tempo de contribuição. Se a empresa informou direitinho como deveria ser, até o dia 7 de cada mês, a GFIP, que é a guia das informações do FGTS e do INSS, ninguém teria problema nenhum, não precisaria ter que apresentar a sua carteira. Você só precisa apresentar a carteira se houver algum problema no sistema em que você precise fazer algum acerto. Telespectador José Roberto Silva, bairro João 23, Fortaleza. Faltam poucas parcelas para o José Roberto completar 15 anos de contribuição. Ele tem 50 anos de idade. Quando ele terminar de pagar as parcelas, qual o procedimento que deve fazer para dar entrada no INSS com o pedido de aposentadoria? Olha, ele precisa aí completar os 65 anos de idade. Ele ainda é muito novo, tem 50 anos de idade, ainda não basta completar os 15 anos de contribuição. Mas chegando aos 65 anos, ele tem que agendar pelo telefone 135 a sua aposentadoria e irá ser atendido em qualquer agência que ele quiser. Fabrício dos Santos, Granja, Portugal, fez perícia médica e foi constatada incapacidade para o trabalho e o benefício foi concedido. Foi indicado para ele fazer reabilitação na empresa em outra vaga, mas a empresa não procurou o INSS, nem o INSS procurou a empresa. O Fabrício dos Santos quer saber, professor Paulo Bacelar, o que deve fazer para reativar o benefício ou se a empresa pode recebê-lo de volta. Olha, se já está com alta médica, a empresa é obrigada a recebê-lo de volta. Existem decisões judiciais que se a empresa não aceita a decisão do INSS de alta médica e que diz que ele não está incapacitado para o trabalho, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista e a empresa irá ter que pagar os seus salários daquele período em que ele ficou parado. Pergunta da dona Maria Ivaniza de Paula, bairro Canindezinho, em Fortaleza. Ela diz que recebe uma pensão pela morte do ex-marido deixada para a filha. A pensão é dividida entre ela e a segunda esposa do falecido. A filha da dona Maria Ivaniza vai completar 18 anos de idade. Sendo maior de idade, perde a pensão, professor Paulo Bacelar? Não, aí no caso, a filha dela irá receber até 21 anos de idade, não 18. Ainda sobre a dona Maria Ivaniza, ela faz outra pergunta. A irmã da dona Maria Ivaniza recebe uma pensão deixada pelo marido, mas quer dar entrada com o pedido de aposentadoria. Ela pergunta se pode conseguir se aposentar sem perder a pensão que hoje recebe. A aposentadoria pode, ela pode, já tendo 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, ou já tendo 30 anos de contribuição, independentemente da idade, ela pode se aposentar sem perder a pensão. O que ela não pode é aqueles casos que a pessoa espera 65 anos de idade para requerer o amparo social, porque aí, tendo uma pensão por morte, ela não pode acumular com amparo social ao idoso. José Mário de Lima, Bom Sucesso, Fortaleza. Ele deu entrada com um pedido de auxílio-doença e não foi concedido. Trabalhou durante 6 meses com carteira assinada e hoje faz tratamento contra um câncer. Ele pergunta por que ele não conseguiu esse benefício. Olha, aí é muito difícil falar em relação a uma decisão que pode ser médica. Se é câncer, ele não tem carência para esse benefício. Então, 6 meses de carteira assinada não é impedimento para esse tipo de benefício. Agora, o que vai dar direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho e não a própria doença. Então, não sei qual é a situação da doença do segurado para que o médico tenha indeferido, mas ele pode requerer um recurso administrativo para que a junta de recursos, que tem representantes da sociedade, possa decidir sobre esse benefício. E nesse caso, senhor José Mário, pelo conselho do professor Paulo Bacelar, o senhor deve procurar imediatamente o INSS. Marcelo Alves Teixeira, bairro Altran Nunes, Fortaleza, está com 25 anos de contribuição, sofreu um acidente na clavícula e não recebeu auxílio doença. Recorreu e não foi concedido o benefício. Se ele recorrer na justiça, ele consegue o benefício, professor Paulo Bacelar? Ô Luziano, a gente tem que ver o motivo do indeferimento. Ele tem 25 anos de contribuição, mas não disse se ele ainda é segurado, se ele já parou de contribuir, por exemplo, né? Porque para ter direito ao benefício, ele precisa ser segurado na data do acidente. Se ele já pagou 25 anos, mas não pagou mais há mais de 3 anos, ele deixou de ser segurado e ele não vai ter direito ao benefício. Mais uma pergunta para encerrar o nosso Metrópole Debate. A dona Josefa Moura Lima, do Parque Genibaú, diz o seguinte: minha amiga é doméstica há mais de 13 anos em uma residência. Ela está doente e estão querendo demiti-la. Essa atitude é correta? Olha, não é ilegal você demitir a pessoa que está doente, mas ele pode gerar aí um dano moral
e a pessoa pode entrar com ação junto ao Ministério do Trabalho. Encerramos mais uma edição do Metrópole Debate. As perguntas que não foram respondidas terão as suas dúvidas tiradas na nossa próxima edição. A você, um bom carnaval, professor Paulo Bacelar. A você também, um bom carnaval. E de volta estaremos aqui na próxima semana com mais perguntas e dúvidas dos nossos telespectadores para serem respondidas pelo professor Paulo Bacelar. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa festa, prudência aí, né? E na festa para que a gente possa estar aqui no próximo programa ouvindo aqui as nossas orientações.